E bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 40, Pompeu versus os piratas do Mediterrâneo. Os romanos tinham um problema sério. Eles não eram bons navegadores. E desde a derrota de Cartago, que mantinha uma marinha de guerra que organizava mais ou menos o mar Mediterrâneo, havia um problema sério: piratas. Esses piratas não só ameaçavam os navios que traziam grãos ali do Egito até Roma, ou prata ali da Espanha até Roma, mas eles atacavam até cidades costeiras ali em torno do Mediterrâneo. Então era um problema sério. No ano 67 a.C., Roma decidiu tomar uma atitude para resolver esse problema dos piratas, que fazia desde o 146 a.C., estava aperreando lá os romanos, né? Para organizar essa resposta, eles pediram que o Pompeu comandasse essa força-tarefa, tá certo? É interessante que o Pompeu, ele tinha aquele apelido já de Pompeu Grande, mas quase de uma maneira irônica, tá certo? Ele havia ajudado o Sulla na vitória do Sulla na Guerra Civil, na Primeira Guerra Civil, mas ele chegou, era bem jovem na época, e o Sulla o deu esse apelido de Pompeu Grande quase como uma piada, porque o Pompeu insistia que ele tivesse um triunfo, tá certo? Aquela parada de general vitorioso. Depois ele foi para a Espanha, já no final da guerra contra o Sertório, que a gente viu faz uns 3 episódios, e chegou lá no final. Ele ganhou aquela guerra na Espanha, foi reconhecido por isso, mas ele chegou no finalzinho da guerra. Ele voltando para Roma, ele chega no final da guerra que o Crassus estava organizando contra o Espartaco, tá certo? E ele consegue ganhar um pouco do crédito pela história do Espartaco, mas até então o Pompeu era visto como um cara que se achava muito importante, mas que não tinha feito grandes coisas. Ele tinha chegado no fim da Guerra do Sulla, tinha ajudado o Sulla, tinha chegado no fim da guerra contra o Sertório, tinha ajudado a terminar a guerra, tinha chegado no fim da guerra contra o Espartaco, tinha ajudado a terminar aquela guerra. Ele tinha fama de ser bom general, mas até agora ele não tinha feito uma campanha dele. Tinha 2 oportunidades para o Pompeu. Uma era na Ásia Menor e a outra era no mar. O da Ásia Menor ele perdeu, tá certo? O que aconteceu na história na Ásia Menor? Existia um reino ali, onde hoje é Constantinopla, ou seja, uma posição super estratégia, né? Entre o mar, que fica naquela passagem ali, naquele estreito entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá certo? Aquela zona ali que hoje é Constantinopla ou Istambul, né, o nome atual, é o reino da Bitínia, tá certo? E em 74 a.C., ou seja, 10 anos antes dessa confusão que a gente vai falar hoje, morre o rei de lá. O rei de lá era um cara chamado Nicomedes. Esse rei morre e, para não ter muita confusão com o herdeiro, né, com família, ele deixa o reino dele para Roma. Tá certo? A gente já viu isso acontecer em algumas vezes, né? Desde aquela época lá do Caio Mário, tem essa história dos reis deixarem os seus reinos para Roma. Isso mostra o papel de Roma organizando ali o Mediterrâneo. Mas ele deixa o reino, só que quem entra nessa história? O Mitrídates. A gente lembra que o Mitrídates é o rei lá do Ponto, né? Que é aquele reino que fica ali do lado do Mar Morto, né? Beirando ali o Mar Morto, o sul do Mar Morto. Ele vai e tenta tomar a Bitínia com a ajuda do genro dele, que era o rei da Armênia, tá certo? Para contra-atacar, Roma ordena uma missão lá com várias legiões e o Pompeu tá doido para pegar esse comando. Só que quem ganha é um cara chamado Lucullus. O Lucullus, ele era um general também do Sulla, né? Toda essa geração cresceu na sombra do Sulla, né? E ele consegue o comando. Só que ele ganha umas batalhas muito importantes. Ele, inclusive, tem uma vida do Plutarco dedicada toda a ele, certo? E eventualmente a gente vai ver o que vai acontecer, porque o Pompeu vai manobrar politicamente para tentar tomar esse comando do Lucullus, tá certo? Ele ganha batalhas importantíssimas, inclusive em 66 a.C. Ele, ele ganha uma batalha contra as forças do Mitrídates e dos genros do Mitrídates, que é um cara chamado Tigrades. Só que, por conta das maquinações políticas, o exército, as tropas dele se rebelam contra ele porque querem ser comandados pelo Pompeu, que é um cara super popular, tá certo? Mas o que o Pompeu faz para ganhar essa fama? Ele faz a limpeza dos piratas, tá certo? Em 67 a.C., Roma coloca o Pompeu no comando de uma frota com 500 navios
para limpar o Mediterrâneo. O Pompeu faz o seguinte, ele divide o Mediterrâneo em 13 zonas, tá certo? Ele pega os navios, divide em 13 frotas, né? E diz assim, ó, a missão é simples, acha os piratas e ataca os navios dele, derrota, destrói os navios, com a ideia de que, sob ataque, o que os piratas fazem? O que o pirata faz? O pirata pega os navios dele e vão para as bases dele, que todo mundo sabia que ficavam numa região ali, hoje é o sul da Turquia, chamada Cilícia. Quando os piratas começam a receber esses ataques, eles fogem, eles vão todos se esconder nas bases dele, que é nessa região da Sicília. Sabendo disso, o Pompeu joga toda a frota dele de 500 navios contra as bases, né, depois que os piratas estão lá escondidos. E aí destrói todo mundo, destrói todos os navios dos piratas, e pirata sem navio é um desempregado. De certa forma, o Pompeu coloca esses piratas para serem. Ele vai fazer um programa de colônias agrícolas para os piratas ficarem lá longe do mar, tá certo? E ele consegue isso em 3 meses. O Pompeu, nesse momento, é o cara mais popular de Roma. Por quê? Ele consegue resolver um problema de 80 anos em 3 meses, tá certo? Com isso, ele recebe o comando. O Senado chama o Lucullus de volta para Roma e dá o comando da guerra contra o Mitríades, lá na Ásia Menor, para o Pompeu. O Lucullus, na verdade, gera um adjetivo em português, chamado luculiano. Luculiano é luxuoso. Por quê? Porque ele volta para Roma riquíssimo, tá certo? E ele decide que não vai mais fazer parte, não vai perder tempo com essa história de política, não. Ele decide curtir a vida nos seus palácios, e ele vive uma vida de tanto luxo que a palavra luculiano chega ao português, né, através do latim, para significar uma coisa de luxo, opulência, tá certo? Então, próxima vez que você for num local de muito luxo, você pode dizer que é uma coisa luculiana, uma atividade, uma festa luculiana, uma festa de muito luxo, ostentação e tal. O Pompeu pega essa campanha que estava sendo vitoriosa contra o Mitrídates, tá certo? E vai em frente, continua atacando o Mitrídates. O Mitrídates, que hoje é um velho, né? Ele já está um cara de mais de 70 anos, vai começar a perder. Ele perde, inclusive, o apoio do genro dele, que é o rei lá da Armênia. Por conta disso, a Armênia fica sendo um reino independente. Até durante os próximos séculos, a Armênia vai ser considerada um reino independente e até hoje é um país independente, né? Por conta dessa arranjo lá com o Pompeu. O Pompeu consegue derrotar o Mitrídates, assume, quer dizer, ele transforma a Bitínia numa colônia romana, ou seja, aquele ponto estratégico agora vai ser romano. Ele já tinha conquistado aquelas zonas de costa ali da Cilícia, da Grécia. Ele vai até o Mar Cáspio, perseguindo Mitrídates. Chega lá, que é ali onde hoje é perto quase do norte do Iraque, né? É onde os romanos nunca tinham ido tão longe, tá certo? Ele volta. Quando ele volta, ele chega na Síria, onde hoje é a Síria, e tá tendo uma confusão lá. Ele organiza essa confusão com as tropas dele, vai até Jerusalém, tá certo? Onde é ali a Judéia. Existiam 10 cidades gregas lá. Ele conquista todas essas 10 cidades gregas e transforma aquela região numa região quase de uma colônia romana, né? E volta para Roma, tendo incorporado Bitínia, tendo feito pacto com a Armênia, tendo incorporado a Cilícia, tendo limpado os piratas, tendo incorporado as 10 cidades gregas da Judéia. Isso tudo levou a duplicar o tesouro romano. Então, o Pompeu, nessa hora, chega com o maior triunfo que já tinha sido feito em Roma e considerado realmente hoje Pompeu o Grande, né? Essa é a história do Pompeu contra os piratas e, de certa forma, tomou o comando lá do Lucullus. Termina com o fim do suicídio do Mitrídates em 62 a.C., em uma certa obscuridade, tá certo? Então, hoje vai. Então, isso tudo acontece quando estava acontecendo aquela conspiração do Catilina. Por isso que o Pompeu não faz parte daquela confusão do episódio passado. No próximo episódio, a gente vai conhecer um jovem senador. Vamos conhecer a origem de um jovem senador que estava nessa época apoiando o Pompeu, que é o Júlio César. Certo? Próxima semana a gente vai conhecer as aventuras e a infância e adolescência
do Júlio César para ver esse que foi talvez o político mais influente da história da humanidade. A gente se encontra.